Estamos falando sobre igreja e hoje eu quero entrar um pouquinho mais, estender um pouquinho mais o entendimento e quero falar sobre o altar da conexão. O altar da conexão é desde o início, presta atenção, desde o início o altar é um elo de conexão entre o reino natural e o reino espiritual. Então, voltando um pouquinho sobre o altar, desde o início então, o altar se tornou esse elo de comunicação, de conexão entre o reino natural, o reino da terra e o reino espiritual. O mundo terrestre com o mundo sobrenatural de Deus. Presta atenção, nós vamos passear um pouco sobre a Bíblia hoje. Todas as vezes, escute, todas as vezes que altares foram edificados, abriram-se portas espirituais para se conectar com o mundo espiritual. Todas. Essa é uma lei espiritual. Nós vimos isto descrito, relatado em toda a Bíblia. Noé, depois da chuva do dilúvio, que a chuva do dilúvio acabou, que as águas baixaram, ao sair da arca, juntamente com a sua esposa, seus filhos e suas noras, levantou um altar e ofereceu sacrifícios. Então Deus veio, sentiu aquele cheiro suave do sacrifício e fez um decreto por toda a eternidade. Olha só, Gênesis capítulo 8, se você puder abrir, do versículo 18 ao 22, senão você pode acompanhar aqui no telão. Diz assim: então saiu Noé e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, todos os animais, todos os répteis, todas as aves, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saíram da arca. Então edificou Noé um altar ao Senhor e tomando de todos os animais limpos e de todas as aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. O Senhor sentiu o cheiro, o suave cheiro, e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, e jamais tornarei a ferir a todos os seres viventes, como fiz. Enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio e colheita, ou sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Por causa de um sacrifício, por causa de um altar levantado, por causa de um altar levantado, houve um decreto eterno de que Deus jamais mudaria, de que Deus jamais faria aquilo novamente. Abraão também descobriu o poder de levantar um altar para adorar a Deus, pois em todas as vezes que o fez, Deus veio e se manifestou a ele. Em Gênesis 12, no verso 7 e 8, diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Dali passou para o monte ao oriente, de Betel, e armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Sabe, queridos, quando nós estudamos a vida de Abraão, na maioria dos locais onde ele chegava, ele se instalava, ele estabelecia um altar para invocar a presença do Senhor, para falar com Deus. Foi assim nos Carvalhais de Manre e em muitos outros lugares. Quando Abraão foi provado por Deus acerca do seu filho Isaque, nas terras de Moriá, lá nos montes de Moriá, Abraão levantou um altar para oferecer o seu filho Isaque. Isso está lá em Gênesis 22. Se você puder acompanhar, do versículo 9, diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou o cutelo para imolá-lo. O anjo do Senhor, porém, lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão! Respondeu ele: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o moço ou sobre o rapaz, e não lhe faças nada. Agora sei, olha só,
Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu único filho. No momento de prova, Abraão também levanta um altar. E na capacidade de oferecer o seu filho, Deus vem e renova a aliança que havia feita, mas estabelece e expande a promessa sobre ele, dizendo que ele grandissimamente seria abençoado. Mais adiante, Isaque também entendeu isso, seu filho. Em Gênesis 26, a partir do verso 24, diz assim: apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse a Isaque: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, pois eu sou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou ali a sua tenda e os seus servos cavaram um poço. Estava em Betesda. Esse ensinamento não ficou em Isaque, também passou-se a Jacó. Em Gênesis 33, 20, a Bíblia falando sobre Jacó, diz assim: então levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. No capítulo 35, no versículo 1, diz assim: então disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. E ao fazer esse altar, obedecendo à instrução, ouvindo a voz do Senhor, Deus lhe aparece e diz assim no versículo 10: disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó, Israel será o seu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica, multiplica-te, uma nação, sim, uma nação, uma multidão de nações sairão de ti, reis procederão dos teus lombos, e te darei a terra que dei a Abraão e a Isaque, a ti darei. Também a tua descendência, depois de ti, a darei. Ou seja, todas as vezes que altares foram levantados, Deus veio e se manifestou, se apresentando como um Deus todo-poderoso, o Deus que muda, o Deus que estabelece novos destinos, o Deus que realiza o sobrenatural. Poderíamos ainda falar de Moisés, que levantou o altar e disse: o Senhor é a minha bandeira, em Êxodo 17. Poderíamos falar de Balaão. É interessante, irmãos. Balaão faz um altar e Deus vem perguntar para ele quem é. Deus veio ao encontro de Balaão. Podemos falar de Gideão, que destruiu os altares de Baal e estabeleceu um altar ao Senhor. E por causa disso, Deus veio e deu livramento dos midianitas, dos amalequitas, dos filhos de Seir, por sua mão a Israel. Poderíamos falar de Davi em 2 Samuel 24, quando Davi edificou um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Então o Senhor teve piedade da terra e aquela praga cessou de sobre Israel. Sabe, irmãos, o altar sempre foi e sempre será um ponto de contato entre o mundo natural com o mundo celestial, o reino espiritual. Agora preste atenção. Quando Deus instruiu Moisés acerca do tabernáculo, no tabernáculo tinha o altar, deveria ter o altar. Então Deus deu instrução de como deveria ser construído o altar. E é interessante, porque a instrução que Deus traz retrata algo muito interessante. Êxodo 20, versículo 25. Olha o que Deus disse. Êxodo 20, 25. E se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, lapidadas. Pois se sobre ele usares a tua ferramenta, ou o teu buril, que é a mesma coisa que ferramenta, tu o profanarás. Olha só que interessante. As pedras do altar não poderiam ser lapidadas, não poderiam ser cortadas,
não poderiam ser ajustadas, deveriam ser apenas reunidas, conectadas e empilhadas umas sobre as outras. Assim, o altar sempre foi o ponto de acesso do homem com Deus e de Deus com as pessoas. Presta atenção. Nós como igreja, presta atenção, nós como igreja, eu e você como igreja, somos o ponto de contato entre o reino dos céus e o reino da terra. Nós somos o portal dos céus nesta terra. Olha o sonho de Jacó em Betel. Abra lá, Gênesis 28. Gênesis 28 a partir do 12. Olha só, você vai entender isso. Gênesis 28 a partir do 12, diz assim: e sonhou. Eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. A tua descendência ou semente será como o pó da terra. Tu te estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que tenho te dito. Despertando Jacó do seu sono, presta atenção, ele disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Temeu e disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de... E esta é a porta dos céus. Olha só, irmãos. Jacó teve esse entendimento. A igreja é a porta dos céus. A igreja é o altar de conexão entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Você tem noção do que é isso? Você já tinha parado para pensar nisso? A igreja era o ponto de conexão, havia uma escada que ligava os céus à terra. E aquele lugar era a casa de Deus. É a igreja do Senhor. Sabe, irmãos, um altar é formado de pedras. Um altar é formado de pedras, muitas pedras, que precisam ser ajuntadas, que precisam ser empilhadas, e que precisam estar conectadas para se tornar um altar, para ser a igreja de Cristo na terra. Olha o que João Batista disse àqueles que vinham para ouvir a sua pregação, Lucas 3, acompanhe aí. Dizia João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha só, produzi, tenham atitudes que manifestem um arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: ah, temos Abraão por pai. Pois eu vos digo, olha só, eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Olha só, João estava dizendo assim: olha, vocês dizem, ah, nós temos por pai Abraão, mas se vocês não produzem um fruto de arrependimento, se vocês não têm uma mudança, por quê? Porque eles iam para lá todos os anos, não havia uma transformação. O batismo de João é chamado o batismo do arrependimento. Por quê? Porque as pessoas faziam isso para subir a Jerusalém, para as festas. Mas o arrependimento, irmãos, é algo que acontece em nós e nós nunca mais voltamos a fazer. Então João estava confrontando aqueles homens. João estava confrontando aqueles judeus, aqueles hebreus. Vocês têm que ter uma atitude de mudança. Por quê? Porque se vocês não se arrependerem, olhe só, Deus vai fazer destas pedras
filhos de Deus. Ó, Deus levantou uma nova geração de homens e mulheres que se arrependeram e produzem frutos para se tornarem filhos de Deus e pedras do seu altar. Olha o que Jesus disse sobre isso. Lucas 19, a partir do 33, ele diz assim: quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe perguntaram: por que soltais o jumentinho? Os donos. Então responderam os discípulos: o Senhor precisa dele. Então trouxeram-no, aquele jumentinho, até Jesus. E lançando sobre o jumentinho as suas roupas, ajudaram a Jesus a montar. Indo ele, presta atenção, indo ele, estendiam no caminho as suas roupas. Quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, você vai conhecer o Monte das Oliveiras, amém? Quando você for a Israel. Quando estava descendo o Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, alegrando-se, começou a dizer louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, Baruch Rabá Bashem Adonai, paz no céu e glória nas alturas. Então disseram-lhe alguns dos fariseus que estavam dentre a multidão: mestre, repreende os teus discípulos, olha o que eles estão falando. Eles estão falando bobagem. Jesus então lhes respondeu: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Eu quero dizer uma coisa: nós, eu e você, somos as pedras que clamarão e exaltarão a Jesus nesta terra, dizendo que não há outro Rei, não há outro Senhor, não há outro Salvador, a não ser o nosso Rei, Jesus o Cristo. Você pode glorificar o nome dEle, você pode clamar, você pode exaltá-lo, você pode glorificá-lo como pedra viva. Irmãos, aqueles hebreus, eles não clamaram, eles não exaltaram, eles não glorificaram a Deus, mas Deus levantou uma nova geração de pedras. Você é uma dessas pedras que glorificam o Rei Jesus, sim ou não? É isso. O apóstolo Pedro entendeu isto, e ele escrevendo à igreja, ele disse, em 1ª carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3 a 5, ele diz assim: agora que já provastes que o Senhor é bom, quantos daqui já provaram que Deus é bom? Que Jesus é bom na sua vida? Então está falando comigo e com você. Agora que já provaste que o Senhor é bom, chegando-vos para Ele, pedra viva, está falando sobre Jesus, rejeitada ou reprovada, na verdade, pelos homens. Lembre-se que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, está lá em João 1. Rejeitada pelos homens, na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então ele diz: vós também, eu e você, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, aceitáveis, agradáveis a Deus, através de Jesus Cristo, amém? Nós somos pedras vivas do altar. Diga para o seu irmão: você é pedra viva do altar. Irmãos, somos pedras vivas para oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, através de Jesus, através do nosso culto racional, como diz lá em Romanos 12. Esse é o nosso culto, essa é a nossa adoração, esse é o nosso serviço. Irmãos, nós não viemos aqui para nos apresentar a homens. Nós não viemos aqui para tocar ou para pregar a vocês. Nós viemos aqui, eu e todos que estavam aqui, todos que estão aí, prestar um culto de adoração e de louvor a Ele. Você pode aplaudir a Ele, você pode glorificar o nome dEle, você pode ser pedra viva desse altar para exaltar o nome dEle. Ei! Amados, agora preste atenção. Separados, nós somos apenas pedras. Presta atenção. Separados, nós somos apenas pedras.
Mas quando estamos juntos, quando estamos conectados uns aos outros, empilhados, sabe? Quando a palavra fala empilhar, fala de suportar, de dar suporte. Nós nos tornamos o altar de Deus na terra. E assim, atraímos o fogo da presença sobrenatural de Deus sobre nós. Uma pedra sozinha é só uma pedra, mas um altar é o ajuntamento. É uma pedra de lá, é uma pedra de cá, é uma pedra mais fininha, outra pedra mais gordinha, é uma pedra mais altinha, é uma pedra de cabelo liso, é uma pedra de cabelo meio enrolado, é uma pedra mais morena, é uma pedra mais branca. Mas todos nós, quando estamos unidos, quando estamos juntos, conectados, alinhados no propósito, nós nos tornamos o altar de Deus. Nós nos tornamos o ponto de acesso, de conexão entre os céus e a terra, entre a manifestação sobrenatural de Deus. Sabe, irmãos, para ser altar, as pedras elas não podem ser lapidadas. Eu fiquei meio encafifado com isso. Como não pode ser lapidado? Quem é perfeccionista aqui? Levanta a mão, confessa seu pecado. Confessa, eu sou um deles. Deus trata comigo diariamente sobre isso. Porque entre ser perfeccionista e ser feliz, tem que ser feliz, irmãos. Deixa a perfeição de lado, não é? Quantas vezes você é roubado na sua paz por causa da sua perfeição, né? Tem que ser perfeitinho, tem que ficar naquele lugar. As mulheres têm que ficar o copo daquele jeito, naquele lugar da prateleira. Se mudar, pronto, né? Enfim. Eu falei, mas como, Deus? Nós para ser um altar, nós precisamos ser lapidados, ajustados. Sabe o que Deus me falou? Essa questão de ser lapidado, não pode ser lapidado por qualquer instrumento. Isso fala de ser sincero. Isso fala de ser transparente com os nossos corações, realmente de quem nós somos. Sabe, irmãos, de ser autêntico. Deus não quer você pintado de bonitinho. Deus não quer você com aparência de perfeito. Sabe por quê? Porque Deus não precisa da sua perfeição. Deus precisa da sua sinceridade, do seu coração. Porque é na minha imperfeição que juntos completamos e nos tornamos o altar de Deus nesta terra. Sabe por quê? Porque senão você vai achar, não, mas eu sou a pedra mais que importante desse altar. Olha, eu estou pintadinha, eu estou lavadinha, eu estou cheirosinha. Ó. Ei, nós só somos pedras consagradas ao Senhor por causa de Jesus, por causa do sacrifício da cruz. Na nossa força, no nosso braço, na nossa capacidade, jamais seríamos o altar de Deus. Consegue entender? Então, Deus espera de mim, de você a sinceridade. Deus espera de mim, de você a transparência, a verdade de quem você é. Nós não podemos parecer algo que não somos para Deus. Diga para o seu irmão, você tem que ser autêntico, meu irmão. Como pedras no altar, nós precisamos sustentar e apoiar uns aos outros. Não tem como ser um altar se não estiver encostado, suportando, apoiando, ajustando. Em Colossenses 3, 13 e 14 diz assim: suportai uns aos outros, perdoai-vos, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. E aí ele diz assim: se alguém tiver queixa contra alguém, contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. É impressionante como a Bíblia ela é terrivelmente certa. Irmãos, quando nós nos juntamos, vai ter alguém que vai incomodar, sim ou não? Olhe para a pessoa do seu lado e fala assim: você é muito linda. Pode falar, não mente não, você profetiza, tá bom? Fala assim: você é muito lindo, mas às vezes você me incomoda. Sim ou não?
É verdade ou não é? Irmãos, é verdade, irmãos. É duro, mas é verdade. É por isso que nós precisamos do amor. É por isso que nós precisamos perdoar uns aos outros. Sabe, irmãos, quando nós entendemos, quando nós nos revestimos desse amor, nós vamos olhar a diferença do nosso irmão e nós vamos ver Jesus nele. E nós vamos entender que aquilo que está sobrando lá, às vezes está faltando aqui. É ou não é? Às vezes a beleza que está lá, talvez esteja faltando aqui. No outro caso, no caso de alguém aí, não é no meu não. Não é? Sabe, irmãos, mas tudo isso nós precisamos ser regados de amor. Mas o amor não é algo que simplesmente é um discurso, é uma ação. Diga para o seu irmão, eu suporto. Fala para ele, eu dou suporte a você, em amor. Amém? O amor nos faz suportar, o amor nos faz entender, o amor nos faz compreender as diferenças. Sim ou não, irmãos? É por isso que nós precisamos do amor. Temos que apoiar, temos que dar sustentação, temos que ajudar nossos irmãos em amor, para podermos ficar juntos, para podermos ficar unidos, para podermos ficar ligados e assim ser o altar da conexão. Sob pena do altar rachar e assim perdermos a glória e a manifestação de Deus na terra, em nós. A manifestação de Deus no altar sempre foi e sempre será através do fogo. É o fogo que atesta a presença de Deus. Elias, quando confrontou a Israel a voltar a se relacionar com Deus, desafiou os profetas de Baal, dizendo, olha, que o Deus que se manifestasse através do fogo, seria o Deus de Israel. Quando nós edificamos o altar, e colocamos sobre ele o nosso sacrifício, a nossa oferta, o fogo de Deus desce, e manifesta a glória dele em nós. Eu pergunto para você nesta noite, como você tem edificado a sua vida, o seu altar? Você tem sido um altar santo ou um altar profano? Você tem sido um altar preparado ou um altar rachado, quebrado? Veja que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3:10, ele diz assim, segundo a graça que Deus me foi dada, pus eu como sábio construtor ou arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja, cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Todos nós reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador, amém? O fundamento foi colocado. Mas e se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia manifestará, o dia vai demonstrar, pelo fogo será revelada, ou o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se continuarmos lendo, nós vamos ver que os altares edificados com ouro, com prata e pedras preciosas, o ouro simplesmente purificará, mas os outros, madeira, feno e palha, desaparecem. Eu quero dizer uma coisa, como você tem edificado o seu altar? Veja, não é o seu pastor que vai edificar o seu altar, não é o seu líder de célula que vai edificar o seu altar, não são os seus pais biológicos que vão edificar o seu altar, é como você tem edificado o seu altar. É você quem edifica, com ouro, prata e pedras preciosas, ou com madeira, feno e palha. Eu quero dizer para você nesta noite, o fogo vai manifestar. Como você está edificando a sua vida? É você quem deve edificar e não o seu líder, o seu pastor.
se queremos ser a igreja que se conecta com o céu e manifesta a glória de Deus, nós precisamos edificar o nosso altar, edificar a nossa vida como pedras preciosas e pedras vivas do altar. O fogo, a presença de Deus em nós será a nossa identidade. Será a marca daqueles que se tornaram pedras vivas do altar. Ei, irmãos, a igreja é o altar de Deus para atrair a sua presença e assim manifestar o sobrenatural a todos aqueles que ainda não conheceram o Deus Todo-Poderoso. Que pedra será você? Uma pedra isolada, separada, ou uma pedra unida, conectada, apoiando e apoiada por outros no altar? Que altar você está construindo, meu irmão, meu amigo? Um altar de pedras sujas, rachadas, contaminadas? Ou um altar de pedras santas, frutíferas, que proclamam e exaltam o Rei da Glória? Como o altar, você atrairá o fogo da presença de Deus? Ou será apenas um altar sem fogo e sem a presença do Senhor? Hoje eu quero desafiar você a tomar uma decisão de mudança, a você clamar ao Senhor e ajustar-se para ser a igreja que ama, a igreja que apoia, a igreja que sustenta e juntas atrai o fogo da presença de Deus na terra. Vamos ficar de pé. Que pedra você é? Que altar você está construindo, você está sendo?